Provérbios capítulo 8, farei a leitura do capítulo inteiro. Assim diz a palavra de Deus. Por acaso não clama a sabedoria, e o entendimento não faz ouvir a sua voz? A sabedoria se coloca no topo dos lugares elevados, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, junto aos portões, à entrada da cidade, à entrada dos portões, ela está gritando: é para vocês, homens, que eu clamo. E a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Vocês, ingênuos, entendam a prudência, e vocês, tolos, entendam a sabedoria. Escutem, pois falarei coisas excelentes. Os meus lábios dirão o que é reto, porque a minha boca proclamará a verdade. Os meus lábios detestam a maldade. Todas as palavras da minha boca são justas. Não há nelas nenhuma coisa torta nem perversa. Todas são retas para os que têm compreensão e justas para os que acham o conhecimento. Aceitem o meu ensino em vez da prata e o conhecimento em lugar do ouro escolhido, porque a sabedoria é melhor do que as joias. E tudo que se possa desejar não se compara com ela. Eu, a sabedoria, moro com a prudência e disponho de conhecimento e de conselhos. O temor do Senhor consiste em odiar o mal. Eu odeio a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca que fala coisas perversas. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por meio de mim os reis governam e os príncipes decretam justiça. Por meio de mim governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam. Os que me procuram me encontram. Riquezas e honra estão comigo, bens duráveis e justiça. O meu fruto é melhor do que o ouro refinado, e o meu rendimento é maior do que a prata escolhida. Ando pelo caminho da justiça e sigo as veredas do juízo para dotar de bens os que me amam e encher os seus tesouros. O Senhor me possuía no início da sua obra, antes das suas obras mais antigas. Fui estabelecida desde a eternidade, desde o princípio, antes do começo da terra. Nasci antes de haver abismos, quando ainda não havia fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes de haver colinas eu nasci. Deus ainda não tinha feito a terra, nem os seus campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Eu estava lá, quando Ele preparava os céus, quando traçava o horizonte sobre a face do abismo. Estava lá quando Ele firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava o mar, os seus limites, para que as águas não transgredissem a sua ordem. Quando Ele compunha os fundamentos da terra, eu estava com Ele e era o seu arquiteto. Dia após dia, eu era a sua alegria, divertindo-me em todo o tempo na sua presença, divertindo-me no seu mundo habitável, e achando alegria junto aos filhos dos homens. Agora, meus filhos, escutem o que eu digo. Porque felizes são os que guardam os meus caminhos, ouçam o ensino, sejam sábios e não o rejeitem. Feliz é aquele que me ouve, vigiando dia após dia diante das minhas portas, esperando na entrada da minha casa. Pois quem me encontra, encontra a vida e alcança o favor do Senhor. Mas quem peca contra mim, violenta a própria alma. Todos os que me odeiam amam a morte. Amém. Você se considera feliz? Como é a sua vida hoje? Pense no passado, pense quando você planejava como seria a sua vida. A sua vida hoje é como você planejou lá atrás? Como será a sua vida no futuro se ela continuar do jeito que ela está? Mas a pergunta mais importante em meio a tudo isso não é como você planejou a sua vida. Mas você sabe como Deus planejou a sua vida? Desde o princípio. E dentro desse plano, você sabe como a sua vida deverá ser
no futuro? Como Deus define felicidade? E como saber se nós estamos hoje no caminho da felicidade? A resposta desse texto que acabamos de ler pode ser resumida na seguinte frase: pessoas tolas só serão felizes nesta vida se atenderem ao clamor da sabedoria. Pessoas tolas só serão felizes nesta vida se atenderem ao clamor da sabedoria. É isso que o autor de Provérbios quer comunicar aos seus leitores nesse capítulo, e ele construiu essa ideia por meio de uma ilustração. Se você reparou na leitura, ele está pintando para nós um grande quadro composto por 4 cenas. E essa é a estrutura do sermão dessa noite. A primeira cena desse grande quadro é o clamor da sabedoria. Acompanhe comigo a leitura dos versículos 1 até 11 do capítulo 8 de Provérbios. Mais uma vez. Por acaso não clama a sabedoria? E o entendimento não faz ouvir a sua voz? A sabedoria se coloca no topo dos lugares elevados, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, junto aos portões, à entrada da cidade, à entrada dos portões, ela está gritando. É para vocês, homens, que eu clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Vocês, ingênuos, entendam a prudência, e vocês, tolos, entendam a sabedoria. Escutem, pois falarei coisas excelentes, os meus lábios dirão o que é reto. Porque a minha boca proclamará a verdade, os meus lábios detestam a maldade. Todas as palavras da minha boca são justas. Não há nelas nenhuma coisa torta nem perversa. Todas são retas para os que têm compreensão, e justas para os que acham o conhecimento. Aceitem o meu ensino em vez da prata, e o conhecimento em lugar do ouro escolhido, porque a sabedoria é melhor do que as joias, e tudo que se possa desejar não se compara com ela. Como nós já temos aprendido, Provérbios é um livro de conselhos práticos que era usado para treinar futuros reis, futuros príncipes de Israel, com o alvo de torná-los governantes sábios. O que ia fazer um bem enorme para eles, mas também faria muito bem para a nação de Israel. E em meio a essa tarefa, havia uma expectativa de que um destes reis conseguisse cumprir plenamente o que nós lemos no livro de Provérbios. E por causa disso, ele se tornaria a pessoa mais sábia do mundo e seria capaz de implementar o reino de Deus aqui na terra, o reino eterno prometido pelos profetas. E para se tornar esse tipo de rei, o jovem aspirante ao trono deve dar ouvidos ao que nós estamos lendo no capítulo 8 também. E aqui, o autor de Provérbios nos introduz a um cenário um tanto quanto diferente. Se você reparar nos versículos 1 a 13, ele mostra para nós, ou melhor, ele pinta para nós a sabedoria como uma pessoa. E a sabedoria está andando por todos os lugares da cidade e está falando algo. Ela está chamando, convocando todos que ela encontra pelo caminho a dar ouvidos a ela, a segui-la. E quem é a sua audiência? Ela nos mostra nos versículos 4 e 5 a quem ela está clamando. Segundo a sabedoria, as pessoas que estão ouvindo ela, ou que deveriam ouvi-la, são descritas de 2 maneiras. Primeiro, como pessoas ingênuas. Talvez na sua versão a palavra esteja como simples ou inexperientes. As pessoas ingênuas são pessoas que acreditam em qualquer coisa, pessoas que não querem investigar a verdade. Então, se me disseram, deve ser verdade. Deu na televisão, né? Deu no rádio, então deve ser verdade. Estão falando aí e acreditam em tudo. Mas o segundo tipo, a segunda descrição das pessoas que estão ouvindo ela, é que são pessoas tolas. Talvez traduzidas na sua Bíblia como loucas ou nécias. Pessoas tolas são tão ignorantes quanto as ingênuas, mas elas acham que sabem tudo. E aqui está o pior delas. Elas acham que já sabem e por isso não precisam de instrução. Então, além de tolas, são arrogantes. O objetivo da sabedoria é fazer com que essas pessoas saiam dessa condição. O objetivo dela é que essas pessoas se tornem prudentes, se tornem sábias,
E para isso ela faz 2 convites. O primeiro convite, nós lemos os versículos 6 a 9. E em resumo, o convite é: me escutem. Ela diz nesses versículos: olha, o que eu tenho a oferecer é algo excelente, é verdadeiro, é reto, é justo. E quanto mais você me escuta, mais você vai perceber isso. O segundo convite está nos versículos 10 e 11. Me aceitem. Me aceitem. Aquilo que a sabedoria ensina tem mais valor do que o dinheiro, tem mais valor do que as posses, tem mais valor do que os tesouros que nós podemos conquistar nessa terra. Pessoas tolas só serão felizes nessa vida se atenderem ao clamor da sabedoria. E conforme esses versículos, esse clamor está disponível a todas as pessoas, em todos os lugares. Esse clamor tem como objetivo tirar essas pessoas da sua ingenuidade, da sua tolice e conduzir essas pessoas à sabedoria, porque ser sábio vale mais do que ser rico. E se o futuro rei de Israel desse ouvidos a essas palavras, com certeza ele seria um bom governante para o povo de Deus. Mas não só ele. Se eu e você atendermos a essas palavras, nós também vamos ser recompensados. Nós vamos encontrar a sabedoria, nós vamos sair da condição de ingênuos, da condição de tolos. E aqui se encontra um bom encorajamento para todos nós. A sabedoria não é algo que está reservado apenas para quem tem mais recursos, para quem tem mais intelecto, para quem tem mais oportunidades. Não são só os ricos e poderosos que podem encontrar a sabedoria. Pelo contrário, pelo que nós estamos lendo no capítulo 8 de Provérbios, a sabedoria chama a todas as pessoas, em todos os lugares. Sabe o que isso significa? Que para ser sábio, não é preciso que você tenha acesso aos melhores livros, às melhores escolas, aos melhores professores, aos melhores estudos. Para ser sábio não é preciso que você tenha recursos para viajar o mundo inteiro e conhecer as culturas dos diferentes lugares do mundo e ouvir as palavras dos sábios que nós temos espalhados ao redor desse globo. Não. Tudo isso pode ser bem-vindo, sim. Mas a sabedoria não se reserva só para quem tem acesso a essas coisas. Para nos tornarmos pessoas sábias, segundo esse texto, basta tomarmos uma decisão, uma escolha. Não tem a ver com recursos, tem a ver com uma decisão. E a decisão é atender a este clamor da sabedoria. E é exatamente isso que se espera de nós a partir dessa noite. Hoje Deus está te dando uma oportunidade. A oportunidade de sair da sua ingenuidade, a oportunidade de sair da sua tolice, da sua arrogância, da sua postura de que acha que sabe tudo, e começar a caminhar ao lado da sabedoria. Deus não se contenta com a nossa tolice. Por isso, Provérbios. E nós não deveríamos nos contentar com a nossa tolice. Nós não deveríamos nos orgulhar de dizer: eu não sei mesmo, não tem problema. É tolice. A questão principal é: você vai dar atenção a esse clamor da sabedoria? Você já tem dado atenção a esse clamor? Ou você fica protelando isso, empurrando isso para depois? Esse negócio só quando eu for mais velho, agora não é hora. Provérbios foi escrito para jovens, não para pessoas mais velhas. Claro, seus princípios se aplicam a pessoas mais velhas, mas agora é a hora. Agora é a hora de dar ouvidos a este clamor. Não seja facilmente enganado pela sua tolice, como um ingênuo. Ou não ache que você não precisa de ajuda porque você já sabe tudo, como o tolo faz. Ouça a sabedoria. Siga a sabedoria. Ela vale mais do que qualquer coisa que você possa conquistar nessa terra. E Salomão já está antecipando isso para você. Pessoas tolas só serão felizes nessa vida se atenderem ao clamor da sabedoria. Essa foi a primeira cena. A segunda cena que o autor nos apresenta é a respeito das qualidades da sabedoria. E nós vemos qualidades sendo descritas do versículo 12 até o versículo 21. Acompanhe comigo a leitura mais uma vez desses versículos. A partir do versículo 12. Eu, a sabedoria, moro com a prudência e disponho de conhecimento e de conselhos. O temor do Senhor consiste em odiar o mal. Eu,
Odeio a soberba, a arrogância, o mau caminho e boca que fala coisas perversas. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por meio de mim, os reis governam. E os príncipes decretam justiça. Por meio de mim governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam. Os que me procuram me encontram. Riquezas e honra estão comigo, bens duráveis e justiça. O meu fruto é melhor do que o ouro refinado. E o meu rendimento é maior do que a prata escolhida. Ando pelo caminho da justiça e sigo as veredas do juízo, para dotar de bens os que me amam e encher os seus tesouros. O autor de Provérbios já deixou claro que a sabedoria está nas ruas, convocando pessoas tolas, para que essas pessoas a ouçam, e ao ouvir a sabedoria, elas vão se tornar sábias. Então agora ela convida essa audiência a chegar mais perto dela, a se aproximar dela. E ao se aproximar da sabedoria, eles vão perceber alguns detalhes bem interessantes. Na verdade são qualidades. Qualidades que vão acompanhar quem der ouvidos à sabedoria. E ela apresenta algumas qualidades aqui. A primeira qualidade é a prudência. Nós vemos isso no versículo 12. A sabedoria usa uma outra imagem aqui. Ela diz que ela tem uma colega de quarto, que oferece a quem se hospeda na sua casa muito conhecimento e muitos conselhos para a vida. E essa colega de quarto é prudência. Minha é a prudência. Quem escuta o clamor da sabedoria vai ter à sua disposição uma fonte inesgotável de orientação, de aconselhamento, para todas as áreas da vida. A segunda qualidade da sabedoria é a bondade. Versículo 13 é interessante. Perceba aqui, a sabedoria diz que o temor do Senhor se resume a basicamente odiar o mal. E sabe o que a sabedoria faz? Ela diz, eu odeio o mal. Eu odeio todas as coisas ruins, e ela descreve algumas delas aqui. Em outras palavras, quem anda com a sabedoria também vai passar a temer ao Senhor. E na verdade, o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. E esse temor vai te levar a rejeitar o mal. Coisas como soberba, como arrogância, os maus caminhos, a maledicência. Então a sabedoria produz temor ao Senhor. E isso nos torna pessoas mais humildes, nos torna pessoas mais corretas, mais bondosas. Terceira qualidade da sabedoria está no versículo 14. É segurança. Na sabedoria nós encontramos o verdadeiro conselho sábio, e ela diz que isso é um entendimento que nos conduz à fortaleza. Em outras palavras, é como se, ao ouvirmos o que a sabedoria diz, nós fôssemos protegidos. E certamente nós somos. Somos protegidos de más decisões, decisões precipitadas. E somos protegidos das consequências dessas más decisões. Você conhece pessoas assim? Quantas não são as pessoas que arruinam as suas vidas por terem se metido em confusão? Conhece pessoas assim? Talvez você seja uma dessas. E já não consegue mais sair das amarras das consequências de suas más decisões. A sabedoria está oferecendo para nós segurança contra tudo isso. A quarta qualidade encontrada na sabedoria é liderança. Olha que legal o que nós lemos nos versículos 15 e 16. Ela basicamente diz assim, olha, se há algum rei ou governante prudente e bem-sucedido, é porque ele está se utilizando da minha sabedoria. Além de nos tornar boas pessoas, a sabedoria nos ensina a liderar. Que mensagem maravilhosa é essa? Para aqueles de nós aqui que são ou serão maridos, pais, líderes, professores, chefes, governantes. A sabedoria está dizendo, eu vou te ensinar a liderar pessoas. Mesmo que você não saiba, mesmo que você ache que é incapaz de fazer isso, eu vou te capacitar a fazer isso. A quinta qualidade da sabedoria está no versículo 17. Amor. Amor.
A sabedoria tem um relacionamento recíproco com quem a procura. Ela diz assim: quanto mais você me amar, mais eu te amarei. Quanto mais você me buscar, mais fácil de ser encontrada eu serei. Eu serei cada vez mais acessível a você. Agora, imagine o contrário disso, também é verdadeiro. Se você não ama a sabedoria, se você não procura a sabedoria, pode esquecer. A sabedoria vai se tornar cada vez mais distante, cada vez mais fria com você. E a sua vida vai ser cada vez mais tola. A sexta qualidade da sabedoria é o lucro. Olha lá. Versículos 18 e 19 dizem, ou explicam um pouco mais do que ela já disse até agora. Na primeira cena nós vimos que ela diz que é melhor do que o ouro, é melhor do que o dinheiro. Aqui nós descobrimos o porquê. Basicamente a sabedoria está dizendo aqui, olha, porque além de te oferecer capacidade de ganhar dinheiro, e pessoas sábias são pessoas que sabem viver com pouco, com muito, sabem produzir, mas eu não só vou te dar a capacidade de alcançar mais recursos, mas eu também vou te oferecer aquilo que ainda é melhor do que tudo isso. Você sabe que tem coisas que o dinheiro não pode comprar, não sabe? É fácil falar quando a gente não tem dinheiro, né? Mas converse com alguém que tem. Essa pessoa vai... Tem coisas que realmente não dá para comprar com dinheiro. Alguns exemplos, não dá para comprar caráter. Não vende no Spani. Caráter, já achou lá? Não vende. Não dá para comprar reputação. Não dá para comprar bom nome. Não dá para comprar o respeito das pessoas. E a sabedoria está dizendo, eu vou te dar condições de conquistar essas coisas também. A sétima qualidade é a recompensa. Versículos 20 e 21. A sabedoria diz que ela não é injusta. E a todos que a seguem, ela retribuirá com bens e riquezas permanentes. Um dia todos aqueles que andaram ao lado da sabedoria durante a sua vida vão ser recompensados pela sabedoria. A pergunta é quando? Porque eu ainda estou esperando receber a minha recompensa. Bom, calma. Nós vamos ver isso mais para frente. Mas por enquanto, precisamos lembrar que pessoas tolas só serão felizes nessa vida se atenderem ao clamor da sabedoria. É só na sabedoria que nós encontramos todas essas qualidades que falamos aqui. Prudência, bondade, segurança, liderança, amor, lucro, recompensa. Isso significa que não adianta nós tentarmos encontrar essas coisas em outras fontes. Só a sabedoria pode oferecê-las. Talvez você esteja procurando alguns desses benefícios em livros, na educação. Talvez está procurando isso em cursos, no dinheiro, no que o dinheiro pode te dar. Está buscando isso nas coisas que as pessoas desse mundo podem te oferecer. Mas nada disso vai te tornar alguém prudente, nada disso vai te tornar alguém bondoso, nada disso vai te tornar alguém seguro, um bom líder, alguém que ama a sabedoria, nada disso vai te tornar verdadeiramente rico e justo. Talvez você encontre uma dessas coisas aqui e ali, mas juntas você só vai encontrar se você andar com a sabedoria. E você vai ter essas coisas em abundância. Porque pessoas tolas só serão felizes nessa vida se atenderem ao clamor da sabedoria. A terceira cena desse grande quadro é a respeito da origem da sabedoria. A origem da sabedoria. Olhe comigo novamente os versículos 22 até 31. 22 a 31. O Senhor me possuía no início da sua obra, antes das suas obras mais antigas. Fui estabelecida desde a eternidade, desde o princípio, antes do começo da terra. Nasci antes de haver abismos, quando ainda não havia fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes de haver colinas eu nasci. Deus ainda não tinha feito a terra, nem os seus campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Eu estava lá, quando Ele preparava os céus, quando traçava o horizonte sobre a face do abismo.
Estava lá quando ele firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar os seus limites, para que as águas não transgredissem a sua ordem. Quando ele compunha os fundamentos da terra, eu estava com ele e era o seu arquiteto. Dia após dia, eu era a sua alegria, divertindo-me em todo o tempo na sua presença, divertindo-me no seu mundo habitável e achando alegria junto aos filhos dos homens. A partir de agora, a sabedoria nos conduz para uma caminhada que pode ser mais parecida com uma trilha, subindo uma montanha. Ela nos leva até o topo de uma colina, e lá de cima ela nos convida a olhar para um dos seus lados, para baixo. E ali de cima, nós olhamos para o passado, para uma época em que sequer tínhamos nascido. E o que nós vemos desse lado da montanha, no passado? Basicamente, nós vemos o mundo quando todos ouviam os conselhos da sabedoria. A primeira coisa que ela nos mostra nesse mundo, no passado, é quem foi que a criou. Nos versículos 22 e 23 nós vemos isso. Ela diz: o próprio Senhor, o Criador de todas as coisas. Deus me estabeleceu como fonte de todas as qualidades que nós já vimos, mesmo antes de todo o resto ter sido criado. E é isso que ela nos explica a partir do versículo 24 até o 29. A sabedoria diz: olha, eu já era companheira de Deus, antes mesmo dele criar as chuvas, de criar as montanhas, a terra, os céus, as nuvens, os mares, os fundamentos do mundo. Na verdade, ela conclui nos versículos 30 e 31, que para criar essas coisas, Deus se utilizou da sabedoria. Ela serviu como arquiteta para ele. A ideia aqui é de que a sabedoria foi conselheira de Deus, para que ele criasse todas as coisas. E nessa época, ela diz para nós que ela se tornou a alegria tanto do próprio Deus, quanto dos homens que Deus criou. Tudo isso naquele mundo ideal que tinha acabado de ser criado por Deus. Pessoas tolas só serão felizes nessa vida se atenderem ao clamor da sabedoria. E nesse clamor, a sabedoria quer que nós olhemos para o passado há muito tempo e que nós vejamos como era a nossa vida, a vida da humanidade, antes que o pecado entrasse no mundo e contaminasse tudo. Quando todos, Deus e os homens, eram companheiros da sabedoria, a vida se resumia a uma só palavra, que ela repete várias vezes nesse texto, você já deve ter percebido isso: alegria. Alegria. Dia após dia havia harmonia em todo o mundo criado. Os homens se alegravam com a criação de Deus, e os homens se relacionavam alegremente uns com os outros e com Deus. Era isso que Deus esperava que acontecesse conosco quando nos criou. Que nós fôssemos felizes. Felizes ao seu lado, no mundo que Ele tinha criado. E essa felicidade seria possível porque nós acharíamos e andaríamos com sabedoria. A sabedoria que já era companheira de Deus desde o princípio. Mas infelizmente, algo em tudo isso aqui saiu dos trilhos. Porque o mundo que nós vivemos hoje não é como este mundo. Na verdade, não foi algo que saiu dos trilhos, foi alguém que saiu dos trilhos. Alguém virou as costas para essa harmonia alegre. Alguém tentou viver a sua vida, à sua própria maneira, sem essa harmonia. Quem foi esse alguém? Com certeza não foi a sabedoria. E com certeza muito menos Deus, porque os dois continuaram lado a lado e continuam até hoje, como bons amigos, bons e eternos amigos. O mesmo Deus que com a sua sabedoria criou todas as coisas, é o Deus que com a sua sabedoria sustenta todas as coisas. Então eles continuam como inseparáveis. Quem foi então que destoou? Quem foi que virou as costas? Nós já sabemos a resposta. Foi a própria humanidade. Foram os homens. Nós, os homens, nós abrimos mão dessa comunhão perfeita com Deus e perfeita com a criação de Deus, que era mediada pela sabedoria. Nós abrimos mão de
tudo isso e preferimos viver nesse mundo à nossa maneira. Preferimos viver nesse mundo criado por Deus, como criaturas de Deus, sem a sabedoria de Deus e, consequentemente, sem o próprio Deus. E o que isso produziu? Bom, produziu exatamente o oposto do que nós tínhamos lá no princípio. Se o que nós tínhamos no princípio era alegria, virar as costas para essa união produziu tristeza. E tristeza sobre tristeza. Ao virarmos as costas para Deus e para a sua sabedoria, através dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, eles fizeram isso e nos levaram para fora do jardim. E desde esse dia, nós não só deixamos para trás a verdadeira felicidade, achando que seríamos felizes sem Deus, mas nós encontramos deste lado da montanha, onde nós vivemos hoje, apenas fumaça. Nós encontramos apenas pequenas e momentâneas alegrias. E corremos atrás delas. Buscamos alegrias em prazeres proibidos. Buscamos alegrias em drogas, no álcool. Buscamos na imoralidade. Buscamos em maldades. Buscamos alegria na ganância, no conquistar, no possuir e tantos outros pecados. Mas essas coisas até dão uma satisfação no início, mas depois elas somem do nada e deixam apenas tristeza no seu lugar. E tristeza sobre tristeza. E mesmo quando a gente consegue desfrutar de algum prazer legítimo, talvez você esteja pensando aqui no sexo dentro do casamento, é um prazer legítimo. Quando nós desfrutamos talvez da criação de filhos, e há prazer nisso. Ou desfrutamos de amizades. Desfrutamos de prazeres em trabalhar com aquilo que a gente gosta. Desfrutamos prazer em saborear uma fruta ou uma boa comida, em praticar algum esporte, em brincar com os amigos. Mesmo quando nós encontramos satisfação nessas pequenas coisas, ainda assim elas passam rápido, elas escapam dos nossos dedos e nós voltamos a ficar tristes novamente. Mas Deus nunca se contentou com isso. Mesmo que nós tenhamos fugido da presença de Deus lá no princípio, Ele insiste em nos chamar de volta, para sermos o que nós fomos criados para ser. E esse chamado está na boca da sabedoria. E o que a sabedoria está dizendo é o seguinte: pessoas tolas só serão felizes nessa vida se atenderem ao clamor da sabedoria. A sabedoria é o elo, a sabedoria é o vínculo que nos reconecta com o nosso Criador, que nos faz experimentar aquilo que Ele planejou para nós desde o princípio. A sabedoria nos faz ter alegria verdadeira no relacionamento com Deus. A sabedoria nos faz ter alegria verdadeira no relacionamento com a criação de Deus e no relacionamento uns com os outros. Sem a sabedoria nós nunca vamos chegar perto disso. Já encontrou alguém insatisfeito com a existência de Deus? Alguém que parece que tem raiva de Deus? Já encontrou alguém insatisfeito com as coisas dessa vida? Tudo é terrível, não há nada bom nesse mundo. Já encontrou alguém que não consegue se relacionar com as pessoas, que não tem amigos, ninguém gosta de ficar perto? É porque alguém que não encontrou a sabedoria. Porque quando nós encontramos a sabedoria, passamos a ter prazer no relacionamento com Deus. Quando encontramos a sabedoria, passamos a ter alegria, satisfação em curtir, em aproveitar as coisas boas desse mundo, e nós passamos a ter contentamento no relacionamento com as pessoas. Pessoas tolas só serão felizes nessa vida se atenderem ao clamor da sabedoria. A quarta e última cena apresentada para nós nesse capítulo é a respeito da recompensa final da sabedoria. A recompensa final. Versículos 32 até 36. Agora, meus filhos, escutem o que eu digo. Porque felizes são os que guardam os meus caminhos, ouçam o ensino, sejam sábios e não o rejeitem. Feliz é aquele que me ouve, vigiando dia após dia diante das minhas portas, esperando na entrada da minha casa. Pois quem me encontra,
encontra a vida e alcança o favor do Senhor. Mas quem peca contra mim, violenta contra a própria alma, todos os que me odeiam amam a morte. Imagine a sabedoria ainda no alto daquela montanha. E a sabedoria nos mostrou em um lado dessa montanha como era a vida lá no passado, quando Deus e os homens se relacionavam com alegria nesse mundo, tudo por causa da sabedoria. A sabedoria unia os homens e Deus nesse princípio. Mas agora a sabedoria pretende que nós olhemos para o outro lado da montanha. E o que nós vemos do outro lado da montanha é ainda algo muito melhor do que o primeiro lado da montanha. Ali nós vislumbramos o futuro. Aquilo que Deus planeja para cada um de nós. E o que nós vemos desse lado da montanha? Novamente nós vemos pessoas felizes. Versículos 32 e 33 nos mostram pessoas felizes porque escutaram, porque atenderam ao clamor da sabedoria. E ao ouvir o convite da sabedoria, essas pessoas deram ouvidos aos seus ensinamentos e se tornaram sábias. Então, a partir do versículo 34, ela explica por que eles estão desse lado. Porque diariamente eles a procuraram. Diariamente eles vigiaram pelas frestas da porta da casa da sabedoria. Eles estavam ali esperando para ouvir a sabedoria. Eles queriam seguir a sabedoria todos os dias da sua vida. E a estes a sabedoria chama de felizes. Ela diz: feliz é aquele que ouve e que segue a sabedoria. E por quê? No versículo 35 ela diz: porque quem encontra a sabedoria, encontra a vida e encontra o favor do Senhor. Em outras palavras, em meio à selva que é a vida nesse mundo, e esse mundo aqui é como se fosse a intersecção entre o passado e o futuro. Entre o que deveríamos ser e o que seremos. E nós não vivemos nenhum e nem no outro, nós vivemos no meio, lá no alto da montanha. E a sabedoria está dizendo que em meio a essa selva, enquanto nós vivemos aqui no alto da montanha, quem dá ouvidos à sabedoria encontra um guia que vai conduzir essa pessoa para fora da floresta, para o outro lado, para esse mundo de alegria perfeita, eterna ao lado de Deus. Mas ela diz: mas quem me rejeita, em outras palavras, quem peca contra mim, está fazendo mal contra si mesmo, nunca vai chegar do outro lado. Quem me rejeita, diz a sabedoria, vai morrer no caminho, em meio à floresta, em meio às árvores, sem nunca encontrar a verdadeira felicidade. Pessoas tolas só serão felizes nessa vida, se atenderem ao clamor da sabedoria. A principal recompensa de ouvirmos e de seguirmos a sabedoria nessa vida será vida. Vida verdadeira, vida plena, cheia de alegria, uma vida ao lado de Deus. E no futuro, do outro lado da montanha, uma vida perfeita. Isso significa que estas coisas, todas elas, estão à nossa disposição a partir dessa noite. Basta atender ao clamor da sabedoria. Mas o alerta foi deixado. Quem rejeitar a sabedoria não só vai desfrutar de uma existência profundamente triste nessa terra, como vai morrer na montanha. Vai morrer aí, no meio do caminho, sem nunca experimentar o que é ser feliz de verdade do outro lado. Queridos, se nós pensarmos bem, todos aqui concordaremos que a vida nesse mundo não parece o que deveria ser. Não é verdade? Observe ao redor. Nós olhamos para esse mundo e nós vemos que há nele coisas belas. Já experimentou o abraço de um filho? Só quem é pai e mãe sabe o que é isso. Quero chegar lá e poder abraçar o meu neto. Dizem que é duplamente gostoso. Não é bom isso? O prazer de uma amizade. Um sentimento de satisfação quando nós ajudamos o outro. Isso não é belo? A beleza de um pôr do sol. Quem nunca ficou maravilhado ao ver um pôr do sol?
o sabor incomparável de uma fruta, e não há nada que o homem possa fazer que vai se comparar ao sabor daquela fruta que Deus fez. A brisa refrescante num dia de calor. Há coisas belas nesse mundo. Mas ao mesmo tempo, há tantas coisas feias, que estão misturadas com essas coisas bonitas. Nesse mesmo mundo onde vemos essas coisas bonitas, nós vemos crimes, nós vemos ódio, vemos maldade, experimentamos doenças, nós sofremos com catástrofes, nós vemos morte, nós vemos luto. É óbvio que esse mundo não deveria ser do jeito que está. E se você concorda com isso, você concorda com o que a Bíblia diz, desde a sua primeira página. A Bíblia diz que Deus nos criou para viver ao seu lado em um mundo perfeito, um mundo cheio de alegrias, um mundo sem a presença do mal. Mas como nós vimos, a humanidade preferiu tentar a sua própria sorte longe de Deus. A humanidade preferiu virar as costas para Deus, e por isso nós vivemos nessa bagunça em meio à montanha. É por isso que estamos nesse mundo em que estamos agora. E há muitos que sonham em um dia poder voltar para aquilo que nós tínhamos antes da queda. Mas o caminho de volta é impossível. Nós não conseguimos consertar essa vida. Nós não conseguimos consertar essa criação. Quantos anos o homem está tentando, há quantos anos o homem está tentando impedir que se morra? E ele vai tentar fazer isso até o final da existência humana e não vai conseguir reverter os estragos do pecado. Tem gente tentando voltar para o princípio, mas não dá. Porque nada do que nós possamos fazer é capaz de nos conduzir de volta para lá. Nós nos tornamos tão cegos que não conseguimos mais sair da montanha. E na verdade Deus tem preparado um lugar muito melhor, como nós vimos do outro lado da montanha. Um local onde Ele chama do seu reino eterno. Mas infelizmente também não conseguimos chegar lá. Não conseguimos nem voltar para o princípio e muito menos chegar nesse novo lugar. Porque a maldade que nós vemos nesse mundo, para nossa surpresa e tristeza, também está dentro de nós. As mesmas coisas ruins que nós odiamos quando olhamos para esse mundo, estão dentro de nós. E nós as descobrimos em momentos de fraqueza, de tentação e de lutas. E essa é a mesma situação que Salomão desfrutou ao escrever Provérbios, que o seu filho desfrutou, e que todos os outros reis que surgiram depois deles também. Qual é a solução então, queridos? Bom, a única solução seria se alguém, de livre e espontânea vontade, saísse daquele lado da montanha, saísse do passado de alegria com Deus, fosse capaz de atravessar a montanha onde nós vivemos hoje, sem se contaminar com toda a sujeira desse mundo, e abrisse caminho em meio à mata para chegar ao outro lado, o futuro de alegria eterna com Deus. Só aí nós conseguiríamos chegar lá. Mas quem seria esse alguém? Bom, a Bíblia responde. A Bíblia diz que esse alguém é o próprio Deus, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Por amor, o Filho de Deus decidiu desbravar esse campo de morte na nossa frente, para abrir caminho até o novo mundo de Deus. E sabe aquela sabedoria que estava com Deus lá no princípio? Aquela sabedoria que era a alegria de Deus? Onde é que a sabedoria entra em toda essa história? Bom, sabe onde a sabedoria está? Ela está acompanhando o Filho de Deus. Por onde ele vai, ela vai. É por isso que para Deus, ouvir a sabedoria é a mesma coisa que atender ao chamado de Jesus. E seguir a Jesus é a mesma coisa que atender ao clamor da sabedoria. Portanto, quem crê em Jesus encontra a sabedoria e não vive infeliz nessa terra. Quem crê em Jesus encontra a sabedoria e não vive infeliz nessa terra, apesar de ainda viver nessa selva de maldades. E sabe por que não?
Porque quem crê em Jesus entendeu que a montanha não é o seu lugar. Quem crê em Jesus consegue vislumbrar toda essa cena, porque está entendendo Provérbios capítulo 8. Quem crê em Jesus sabe que não dá para voltar para o princípio, mas sabe que a montanha não é mais o seu lugar. Ele está de passagem, sabe que o seu destino é o outro lado da montanha, um mundo muito melhor do que esse que nós experimentamos, e infinitamente melhor do que aquele que ele criou no princípio. Quem crê em Jesus sabe que não dá para voltar mais para o princípio, mas sabe que Deus já resolveu a questão. Deus enviou o seu Filho para nos conduzir para o outro lado. Então, essa é a vida de alguém que atendeu ao clamor da sabedoria. É alguém que, apesar de ainda viver na montanha, ainda vive nesse mundo quebrado pelo pecado, ainda experimenta todas as suas dificuldades e lutas, mas é alguém que está caminhando, dia após dia, para fora da montanha. É alguém que está aos poucos saindo da floresta para aquele novo mundo, aquele mundo cheio de alegria na presença de Deus. E quem é que conduz essa pessoa para fora? É o nosso guia, é Jesus Cristo, com a sua sabedoria. E quanto mais nós ouvirmos a Jesus, quanto mais nós imitarmos a Jesus, mais próximos nós estaremos do outro lado. E essa aqui é a chave para a verdadeira felicidade nessa vida. Atender ao clamor da sabedoria, encontrar a sabedoria em Jesus e seguir Jesus para viver ao seu lado no novo céu e na nova terra. É isso que pode nos trazer felicidade, é isso que pode nos trazer ânimo, esperança, mesmo em meio a dias difíceis, mesmo em meio a situações terríveis ainda nesse mundo, mesmo aqui, no meio da montanha, no meio da floresta de maldades. Porque pessoas tolas só serão felizes nessa vida se atenderem ao clamor da sabedoria. E aí? Você se considera feliz? Como é a sua vida hoje? Como ela está? Ela é como Deus planejou lá no passado? Se ela continuar assim, como será no futuro? Querido, Deus te criou para ser feliz. Deus não te criou para sofrer. E o caminho para que você seja feliz, Ele já preparou também. O caminho é ouvir a sabedoria da boca de Jesus. Enquanto você segue Jesus em direção ao reino dele, esse é o caminho da felicidade, esse é o caminho da verdadeira alegria. Foi para isso que nós fomos criados. Pessoas tolas só serão felizes nessa vida se atenderem ao clamor da sabedoria. Amém? Vamos orar. Querido Deus, obrigado por Provérbios capítulo 8. Obrigado por pintar para nós nessa noite esse belíssimo quadro que nos lembra quem nós somos. Não somos obra do acaso, não somos obra de brigas entre deuses, que são como homens. Nós somos criaturas de um Deus amoroso, que nos criou para sermos felizes ao seu lado. Isso tanto nos alegra, Senhor. Mas lamentamos porque nascemos separados dessa alegria. Por causa do pecado de Adão, nós estamos longe do Senhor. Mas ao mesmo tempo nós nos alegramos quando olhamos para a cruz, porque ali o Senhor reverte tudo isso. Em cima de uma montanha, cravado no madeiro, o Senhor deu um reinício na sua criação. E o Senhor acabou com o pecado, com a maldade, com o mal. E o Senhor abriu o caminho para que pudéssemos sair desse mundo de trevas e pudéssemos experimentar o mundo perfeito ao teu lado, na Nova Jerusalém. Senhor, dá-nos ânimo até chegarmos lá. A jornada é difícil, o Senhor sabe disso. O Senhor deixou esse livro inspirado para nos orientar,
para nos levantar em momentos de queda, para nos iluminar em momentos de trevas. E nós pedimos, Senhor, que a cada passo que dermos, mesmo não enxergando a nossa frente, iluminados pela sabedoria, iluminados pelo Teu Espírito, iluminados pela palavra do Senhor, nós sigamos a Jesus em confiança, em fé e olhando lá para frente, para o futuro prometido, para o dia em que não haverá mais trevas, não haverá mais lutas, não haverá mais choro, não haverá mais morte, não haverá mais dor. Senhor, a minha oração especial nesse momento não é só para que o Senhor encoraje aqueles que estão fraquejando na caminhada, que esses saiam por essa porta animados e encorajados duplamente a continuar nessa jornada. Mas eu oro, Senhor, em especial por aqueles que ainda não se renderam à sabedoria, não se renderam a Jesus, que não consigam dormir à noite tranquilos, sem tomar uma decisão, porque só vão encontrar verdadeira felicidade em Jesus, em nada mais nesse mundo. Essa é a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus, amém.